Olá pessoal, tudo bem? Eu estou com muitas saudades de vocês, mas logo nós vamos estar todos juntos, se Deus quiser. Por enquanto, a gente mudou a forma de ensinar e aprender à distância, mas o coração está muito próximo, o acolhimento é como se vocês estivessem comigo, tá bom? Estou com muitas saudades mesmo. Pessoal, nós vamos começar então uma explicação sobre membrana plasmática. Essa aula está na apostila 2 e a primeira aula da apostila 2 é a aula 7, tá? Olha, nós já aprendemos anteriormente que a membrana plasmática ela está presente em todos os seres vivos. Então eu vou desenhar aqui as três partes básicas de uma célula que a gente já aprendeu: membrana, o citoplasma e o núcleo, certo? Então essa membrana aqui, essa parte que delimita a célula, que contorna a célula, que protege a célula, imagine que um pedacinho dela foi muito ampliado. Então nós estamos vendo aqui a estrutura de uma membrana plasmática. O que essa membrana plasmática tem? O que forma ela, tá? Então vamos entender. Essas maiores que vocês estão vendo, as estruturas maiores, são as macromoléculas. Então vamos entender essa palavra. Moléculas são todas pequenas, só que macro significa que são as moléculas maiores que as outras. E a gente já viu isso, que as macromoléculas, as grandes moléculas que existem são as proteínas. Então você pode perceber que elas são maiores que as outras. Além disso, ela tem açúcares, carboidratos que ficam presos na membrana plasmática. E fazendo parte da estrutura ainda a gente tem os fosfolipídios. O mais importante desses fosfolipídios, dessa parte aqui, é a parte lipídica, tá? Então carboidratos são açúcares e lipídios são o quê? Gorduras. Lembram disso? Tá. Então essas são os três componentes que formam a membrana plasmática. Para que serve a membrana plasmática? A gente já viu que ela protege, que ela delimita uma célula, que ela guarda as organelas lá dentro do citoplasma. Mas a membrana plasmática ela tem uma função muito importante, que é a permeabilidade seletiva. O que significa isso? Ela seleciona o que entra e o que sai da célula. Então, se estiver precisando de um pouquinho de açúcar, vai entrar. Se estiver sobrando sal lá dentro, vai sair. Então, ela vai fazendo esse jogo do que entra e do que sai para poder deixar o meio intracelular dentro da célula legal. Vocês entenderam até aí? Espero que sim. Bom, vamos passar para outras coisas. Outras características da membrana plasmática. Ela é elástica, quer dizer, ela se movimenta. Ela é delgada. O que é isso? Ela é bem fininha. Ela tem, então, a permeabilidade seletiva e ela é lipoproteica. Então, quando a gente ouve essa palavra lipoproteica, significa que ela tem lipídios e proteínas. E a gente já viu no desenho as proteínas e os lipídios. Então, ela tem muito mais proteínas e lipídios do que açúcares. Mas ela tem açúcares também, embora em menor quantidade. Fora isso, a membrana plasmática de cada célula tem uma característica às vezes diferente. Exemplos, eu vou apagar agora aqui para a gente poder ir para essa outra parte. Vocês vão ver na apostila de vocês que tem uma parte que está escrita especializações. E a primeira delas é a microvilosidade. Microvilosidades. Então imagine que exista uma célula em que na membrana plasmática ela apresente, aqui é o núcleo, tá? Ela apresente isso aqui, as microvilosidades. Então elas ficam assim. Em que células a gente encontra essas microvilosidades? Isso aqui é a microvilosidade, essa parte aqui, tá? Isso aqui são as microvilosidades. Em que células a gente encontra isso? Nas células do nosso intestino. Então, por exemplo, tem uma função importante, que é ajudar a aumentar a absorção de alimentos, de nutrientes. Então, quando o alimento vai passando por aqui, nesse trajeto,
as microvilosidades vão quebrando este alimento, ele está passando aqui em cima, vão quebrando o alimento e vão penetrando, então vai aumentando a absorção, além de empurrar o que não vai servir para o organismo. Então as microvilosidades, elas se movimentam, aumentando a absorção de nutrientes e de alimentos que a gente tenha ingerido. Aonde elas são encontradas? No intestino, tudo bem? Em toda a parte do intestino, beleza? Depois, uma outra especialização da membrana plasmática, além das microvilosidades, a gente tem as interdigitações. Eu vou colocar dos dois lados aqui, porque eu já vou explicar as outras duas. Interdigitações. Opa, errei, faz tempo que eu não estou escrevendo na lousa, né? Tá. Interdigitações. E aqui de lado eu vou colocar os desmossomos. Todo esse material está na apostila e está no resumo da aula que eu postei para vocês também. Então é para pegar esse resumo, colar no caderninho, ler com atenção, tá bom? Que tá tudo bem resumidinho lá. Então vamos entender a diferença entre as duas e a semelhança entre as duas. Primeiro, a semelhança entre as duas. As duas aumentam a aderência entre as células. O que é isso? Ela aumenta a capacidade de uma célula ficar grudada à outra. Então vamos imaginar assim, uma célula, quando junta-se a outra, e a outra, e a outra, e a outra, elas formam tecidos. Mas para formar um tecido, a gente já viu isso, tecidos são os conjuntos de célula. Mas para a gente formar esse tecido, essa célula tem que manter unida, bem unida. Para essas células se manterem unidas, existem algumas situações. Como assim? Na membrana plasmática, por exemplo, tem as interdigitações. Então, você vai ver a célula aqui e ela forma como se fosse dedos, assim, se unindo a uma outra célula vizinha, que também tem as interdigitações. Então, parecem digitais e elas ficam presas uma à outra, uma célula fica fixa à outra devido às interdigitações, então são como digitais. Então, a função das interdigitações é manter as células unidas, assim como a função dos desmossomos também. Só que a função dos desmossomos, vou até desenhar uma célula do intestino. Por que eu sei que ela é uma célula do intestino? Porque ela apresenta microvilosidades, beleza? Então vamos imaginar que eu tenha duas células aqui do intestino, uma bem pertinho da outra, certo? O que mantém essas células unidas são os desmossomos, eles são como presilhas, umas presilinhas que tem no meio. Então perceba a diferença. As interdigitações são como digitais, os desmossomos como presilhinhas. Então a diferença deles é a maneira, a estrutura, a anatomia deles. Agora, qual que é a semelhança? A semelhança é a função. A função é manter uma célula coladinha à outra para formar tecidos. Pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu estou realmente com muitas saudades. Na semana que vem nós vamos ter a nossa live. Façam as atividades e no começo da nossa live nós vamos corrigir, tudo bem? Um beijo para vocês, até!